Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 127 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Interrompendo os Planos do Inimigo, parte 2. Autoridade por meio da restrição. A fim de impedir os planos do inimigo, o Dr. Francis Myles agora introduziu o princípio de emitir decretos divinos de restrição. Isso parece um pouco complicado, mas com os exemplos a seguir esclareceremos isso melhor. Dr. Myles explica que é impossível ter autoridade sem estar sob um princípio limitante. Assim, Yahvé Elohim tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E Elohim deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis 2, 15 e 17. Como este exemplo nos mostra, toda autoridade requer um princípio restritivo. Em outras palavras, a autoridade de Adão terminou no dia em que ele quebrou a restrição e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Yeshua também estava sob este princípio de restrição. Retomando a palavra, explanou Yeshua: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João 5,19. Yeshua tinha plena consciência de que sua vida era governada por esse princípio restritivo. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Lucas 22:42. Outro exemplo bíblico do princípio restritivo encontramos em 1 Reis. E o rei convidou o homem de Yahvé: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Yahvé replicou ao rei: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Yahvé retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzirá até Betel. 1 Reis 13, 7 e 10. Como vemos neste exemplo, o homem de Elohim manteve-se exatamente ao princípio restritivo. Agora, outro exemplo da vida de Sansão. Certo dia, o anjo de Yahvé apareceu a essa mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tiveste filhos, contudo, conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho, ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Elohim como narizeu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Juízes 13, 3 e 5. Sansão foi um escolhido de Elohim. Ele se tornaria um homem forte que Elohim desejava para salvar Israel e seu povo, pois naquela época os filisteus dominavam os israelitas. Segundo a Bíblia, os filisteus eram pecadores e faziam coisas que desagradavam a Elohim. Então, ele enviou Sansão para resgatar os israelitas. Mas Elohim impôs uma condição: o cabelo de Sansão nunca deveria ser cortado. Este foi o princípio restritivo em sua vida que lhe deu autoridade. Quando Sansão era jovem, ele saiu de casa e visitou as cidades dos filisteus. Em seu caminho, ele lutou não apenas com muitos deles, mas também com um poderoso leão. A notícia de sua força extraordinária se espalhou rapidamente entre os filisteus, e eles começaram a temê-lo. Por isso, eles tentavam capturá-lo, mas Sansão conseguiu derrotar sozinho
um exército inteiro de milhares de homens. Por fim, os filisteus tentaram desvendar o mistério de sua invencibilidade de outras maneiras. Enquanto Sansão viajava para Gaza, ele conheceu uma bela mulher chamada Dalila e se apaixonou por ela. E foi exatamente aqui que os filisteus viram sua chance. Eles insistiram com Dalila para descobrir qual era o segredo da força de Sansão e ofereceram a ela muito dinheiro em troca. Dalila tentou então chamar a atenção de Sansão. E Sansão, cego de amor, disse a ela que a razão de sua força indomável eram seus cabelos. Se fosse cortado, ele perderia seu poder. Essa revelação foi a queda de Sansão, pois Dalila o traiu para os filisteus e eles cortaram seu cabelo. Agora chegamos à afirmação inicial do episódio anterior de que podemos impedir os planos do inimigo. E como nós fazemos isso? Emitindo uma ordem de restrição nos tribunais celestiais. Em primeiro lugar, o que é uma ordem de restrição divina na corte celestial? Uma restrição divina, ou decreto de proteção, é uma liminar emitida pelos tribunais do céu para proteger uma pessoa, corporação, nação ou cidadão do reino, destinado em uma situação que apresenta um perigo agudo para os objetivos pré-determinados de Elohim. Uma liminar é uma decisão preliminar tomada por um tribunal em um processo sumário. Serve para garantir reivindicações urgentes até que o tribunal tome uma decisão final no processo principal. E agora veremos como nós mesmos e em que condições podemos liberar essas injunções nos tribunais celestiais. Primeiro, vamos voltar à história de Josué e mais uma vez entrar na corte celestial. Logo em seguida, Yahvé me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Yahvé, e Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Zacarias 3:1. É muito importante que entendamos o ônus da prova de Satanás, porque ele regularmente o usa para se opor ao cumprimento de nosso destino no reino mortal. Vemos aqui que Satanás reuniu evidências suficientes para poder até mesmo se apresentar na corte celestial e acusar Josué. Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. Zacarias 3:4. A primeira evidência que Satanás reuniu contra Josué, que era o sumo sacerdote, foi o fato de Josué estar vestido com roupas sujas. Roupas sujas representam o pecado do homem, ou a justiça própria nas Escrituras. Todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Isaías 64:6. As roupas sujas de Josué deram a Satanás evidências suficientes para marcar uma data no tribunal para sua acusação. Então, o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. Zacarias 3:4. Com isso, o anjo retirou a carga que o inimigo tinha contra Josué. O derramamento do sangue de Yeshua é a base para sermos purificados de nossas vestes imundas quando nos aproximamos dele em sincero arrependimento. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Zacarias 3:4. A segunda evidência que Satanás reuniu contra Josué foi sua culpa, ou seja, sua iniquidade na linhagem de seus ancestrais. E, evidentemente, havia iniquidade suficiente na linhagem de seus ancestrais para Satanás legalmente abrir um processo contra ele nos tribunais celestiais. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça, e colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram.
e o anjo de Yahvé permaneceu ali, observando tudo. Zacarias 3:5. A terceira evidência que Satanás apresentou foi o fato de que Josué não tinha pensamentos puros. Ao dizer que um turbante limpo seria colocado em Josué, o anjo estava instruindo que os pensamentos ímpios fossem removidos de Josué. Então, o anjo de Yahvé declarou a Josué: Assim diz Yahvé dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Zacarias 3:6-7. Aqui encontramos outra acusação contra Josué. Se andares nos meus caminhos, se, ou seja, Satanás tinha evidências irrefutáveis de que Josué não estava andando nos caminhos de Yahvé. E ele vai ainda mais longe quando diz: E se seguires as minhas normas, o que novamente significa que Josué não fazia. Depois que uma transformação milagrosa foi realizada em Josué, aquele que havia sido acusado foi empossado como juiz. Veremos isso no próximo episódio e o que isso significa para nós. Sejam ricamente abençoados.